Sabe aquelas palavras que a gente usa todo dia? Pois é, no mundo dos tribunais, elas podem virar um verdadeiro campo de batalha. Hoje a gente vai mergulhar em como a lei lida com essa complexidade toda da linguagem para tentar fazer justiça. E para a gente sentir o tamanho do desafio, vamos começar com uma história que parece super simples, mas não é. Pensa só, um testamento, uma casa e uma família quase implodindo por causa de uma palavrinha. É isso aí, essa frase, que parece inofensiva, foi a faísca que acendeu uma briga de família gigantesca. Porque, vamos ser sinceros, o que significa exatamente a palavra fechada aqui? E o mais curioso de tudo é que 3 pessoas leram a mesmíssima coisa, as mesmas palavras, e cada uma entendeu de um jeito totalmente diferente. Como pode, né? Então, olha só que interessante. João entendeu uma coisa, a Maria entendeu outra, e o juiz, uma terceira. O texto é o mesmo, mas os significados são diferentes. E o pior, todos eles parecem fazer algum sentido. É aqui que o problema começa. Essa briga de família, na verdade, é só a ponta do iceberg. Ela abre a porta para um debate filosófico bem mais profundo. De onde é que vem o significado das palavras? De aí que a gente encontra 2 visões de mundo que batem de frente. Para ficar mais claro, vamos imaginar uma cena. 2 professores, numa sala, discutindo uma única palavra. A palavra é roubo. E a partir daí a gente vai entender essas 2 visões opostas. O primeiro professor, o essencialista, é aquele que acredita que as palavras têm uma alma, uma essência. Para ele, roubo é roubo e ponto final. É um significado único, verdadeiro, que está lá esperando para ser descoberto. É a busca pela certeza absoluta. Já o outro professor, o convencionalista, chega e diz, calma lá. Para ele, o significado de roubo não é uma verdade divina. É um acordo, uma convenção que nós, como sociedade, criamos. E se a gente mudar de ideia amanhã? Bom, aí o significado muda junto. Ok, a ideia do essencialista parece segura, né? Mas e quando a vida real complica as coisas? Vamos pensar num caso moderno, o caso do hacker. Pela definição clássica, aquela do dicionário, roubo é pegar uma coisa física de alguém. Mas a hacker só entrou no sistema, olhou e saiu. Ela não pegou nada. E aí? Isso não é crime? Percebe o problema? Uma definição super rígida, essencialista, pode simplesmente não dar conta da realidade, que muda o tempo todo. A lei fica para trás. Mas, espera aí, então a solução é o convencionalismo? Também não é tão simples. Se tudo é só um acordo, o que acontece se uma sociedade decide que, sei lá, roubar está liberado? Se a gente pode mudar o significado de tudo, a lei não perde sua base, seu fundamento moral? Então, se um lado é rígido demais e o outro é flexível demais, como é que o direito se vira no dia a dia? A solução é buscar um caminho do meio, uma posição integrada. Pensa assim, as palavras na lei têm um centro, um núcleo de significado que é bem estável, mas as bordas, as fronteiras desse significado são mais flexíveis, elas podem se esticar ou encolher dependendo do caso. Não é nem 8 nem 80. Beleza. Mesmo com essa abordagem equilibrada, o trabalho de quem interpreta a lei não é fácil. Existem pelo menos 3 grandes armadilhas da linguagem que estão sempre à espreita. A primeira delas é a ambiguidade. É quando uma única palavra pode significar 2, 3, 4 coisas totalmente diferentes. Pega a palavra banco, por exemplo. Eu posso estar falando do banco da praça, do banco onde guardo o dinheiro, ou de um banco de areia no meio do rio. São coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Sem o contexto da frase, a gente fica perdido. O contexto é tudo aqui. A segunda armadilha é a vagueza. E olha, isso é diferente de ambiguidade. Na vagueza, a gente sabe o significado geral da palavra. O problema é que não sabemos onde ele exatamente começa ou termina. Por exemplo, o que é ser alto? Uma pessoa com 1,90 é alta, com certeza. E com 1,50? Não é. Mas e com 1,75? 1,78? Cadê a linha exata que separa o alto do não alto? Pois é, ela não existe. É uma zona cinzenta e a lei está cheia delas. E por último, a gente tem a porosidade. E essa aqui é interessante, porque não é bem um problema. Na verdade, é uma característica intencional do sistema. Imagina que a lei é uma rede de pesca. Se a rede não tivesse buracos, ela pegaria tudo, até o que não deve, e seria pesada demais. A lei também tem buracos de propósito. É impossível prever todas as situações que vão acontecer no futuro. Então a lei precisa ser porosa,
ter esses espaços abertos, para que os juízes consigam adaptar a regra a um caso novo, algo que ninguém imaginou quando a lei foi escrita. Ok, então a linguagem é ambígua, vaga e porosa. A pergunta de $1 milhão é: como o direito lida com tudo isso sem virar uma bagunça completa onde cada um decide o que quer? A resposta tem um nome: hermenêutica jurídica. É basicamente uma caixa de ferramentas cheia de técnicas para guiar a interpretação. Existem métodos estruturados, como olhar a gramática, a história da lei, os juízes são obrigados a explicar o raciocínio deles de forma transparente e, claro, existe todo um legado, séculos de tradição e sabedoria jurídica. Tudo isso serve para garantir que a interpretação não seja um chute, mas sim um processo com um método, com disciplina. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a lei está sempre aberta à interpretação, será que ela um dia fica pronta de verdade? A grande sacada talvez seja essa: o direito não é um produto acabado. Interpretar a lei não é como encontrar a resposta certa num gabarito. É um processo contínuo, que exige disciplina para a gente conseguir lidar com a bagunça que é a linguagem humana e mesmo assim construir um sistema que tente ser estável e justo. Um sistema que precisa o tempo todo se adaptar a um mundo que, simplesmente não para de mudar.